Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Nós estamos no auditório da igreja, ou das igrejas da região do Pará, do Amapá, Maranhão e Piauí, aqui em Castanhal. Com muita alegria estamos aqui, é uma festa, né? Não sei nem descrever. O Senhor nos encheu de alegria, nos encheu irmão, de muita esperança de trazer o Senhor de volta. Isso é o que mais importa, né? Então, queridos irmãos, nós estamos iniciando uma série de 4 mensagens que formarão um livro de 4 capítulos, e o título provisório desse livro é Exército, Tabernáculo e Boa Terra. A mensagem de número 1, que nós vamos começar hoje, agora, tem por título Multiplicação e Domínio. A leitura da Bíblia está em Gênesis capítulo 1, versículos de 26 até 28. Eu queria mostrar para vocês de onde surgiu esse encargo. Foi no encontro, algumas semanas atrás, dos capitães de tropas, e onde vieram até vários capitães, vários jovens do exterior, que estão cuidando dos adolescentes. E nós tivemos uma comunhão maravilhosa, e onde o Senhor nos deu uma luz especial, né, no meio daquela situação toda. Por isso que eu quero, né, mais uma vez reiterar a vocês de que a palavra, né, a palavra do Senhor, ela realmente não vem dos homens, porque não estávamos programados a falar nada disso, mas Deus nos deu uma palavra, nos deu uma luz e nos deu uma direção, né? E tanto que a luz é tão forte que nós vamos transformar isso em 4 mensagens e vamos transformar em um livro, tá? Então, Deus tem realmente, eu vou ler aqui o que eu preparei aqui, diz assim, né, eu descrevi assim: durante o encontro dos capitães de tropas em São Paulo, o Senhor nos trouxe uma luz muito forte na sua palavra, que nos ampliou ainda mais a nossa visão em servi-lo. Porque Deus tem levantado recentemente uma multidão de adolescentes, amantes da sua palavra, cheios de energia celestial, obedientes às suas ordens, orando pelas pessoas das ruas e pregando o evangelho do reino. Eles constituem as tropas do exército de Deus, destemidos, resgatam as pessoas nas ruas do império das trevas para introduzi-las no reino de Deus. Essas tropas precisam de comando. O Senhor preparou jovens mais maduros para conduzi-los segundo a direção do Espírito. Deus precisa desse exército para introduzir o seu reino e entronizar Cristo como o Rei do reino dos céus. Portanto, irmãos, estamos aqui para entronizar nosso Senhor Jesus Cristo como Rei do reino dos céus, né? Vocês se lembram que Deus Pai disse para ele, isso está em vários lugares, mas em Salmo 110, versículo 1 diz, né? Assenta-te à minha direita. Vamos ler, vai. Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Nosso Senhor Jesus, depois que Ele morreu por nós, derramou seu sangue na cruz, Ele foi, pela suprema grandeza do poder de Deus, Deus o ressuscitou dentre os mortos,
Isso está em Efésios capítulo 1. Vamos pular de novo, vamos lá para Efésios capítulo 1, né? No versículo 19, diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então, nosso Senhor Jesus morreu uma morte, né, vicária, uma morte em que Ele realizou a redenção por nós, onde nós ganhamos o perdão dos pecados, nós somos resgatados, comprados com seu sangue de volta para Deus. E não só isso, Deus o ressuscitou dentre os mortos com seu grande poder, e não só ressuscitou, também o ascendeu, o elevou até o céu, e ele foi alçado à direita de Deus. Hoje ele está assentado à direita de Deus, ele está nos lugares celestiais. Esses lugares celestiais, irmãos, estão no nível superior a qualquer outra autoridade, por isso ele diz, ele está acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir. Então, nosso Senhor Jesus está assentado, realizou a obra que Deus quis que ele realizasse, está sentado à direita de Deus, até que Deus ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Agora, voltando para Salmo 110, vamos para o versículo 2. Versículo 2 diz assim: o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Quer dizer, então Deus quer colocar todos os inimigos de Cristo debaixo dos seus pés, mas de que maneira Deus vai fazer isso? Então Deus vai enviar de Sião o cetro do seu poder, para que ele possa dominar sobre, né, os seus inimigos. Em outras palavras, Sião, irmãos, Sião é a parte forte da igreja. Sião, né, onde Davi conquistou a fortaleza, ele chamou daquele lugar de fortaleza de Sião. Sião é uma parte de Jerusalém, mas uma parte que defende o reino de Davi, né? Então, irmãos, nós estamos aqui para introduzir o verdadeiro Davi, rei sobre Sião e rei sobre Jerusalém, rei sobre o verdadeiro Israel de Deus. Por isso, né, Deus vai usar a igreja, mas não toda a igreja, vai usar Sião, a parte forte da igreja, né, para introduzir o reino de Cristo, e colocando todos os inimigos de Cristo debaixo dos seus pés. Para isso, Deus precisa de um exército. Por isso, no versículo 3 diz assim: apresentar-se-ão voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com os seus santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. E eu vou ler em outra versão que ficou mais claro para nós. Na versão King James atualizada, diz assim: teu povo se apresentará generoso no dia da convocação. Esse teu povo aqui é a sua igreja. Graças a Deus, as igrejas se apresentaram prontamente para lutar pelo Senhor, para entronizar Cristo, né, rei sobre o Monte Sião. Mas o Senhor, Deus, ele providenciou mais coisa, né? Não só o povo na igreja se apresentará generoso no dia da convocação, mas nos montes santos, mais numerosos do que gotas de orvalho no seio da aurora, tu terás teus exércitos de jovens santos.
Portanto, irmãos, baseado nesse versículo, que nós percebemos em 2020 que a vinda do Senhor estava próxima. E não só próxima, mas também a aurora havia começado. Que é a aurora? A aurora é o romper do dia, é o início do amanhecer. Embora nem todos conseguem perceber o momento do início, mas pela palavra que o Senhor nos deu em 2020, nós percebemos que a aurora estava começando. Por isso, a partir de 2020 para cá, o Senhor começou realmente a mandar dos céus as gotas do orvalho, que acontece no amanhecer. As gotas do orvalho começam a surgir, e essas gotas do orvalho, irmãos, são nossos jovens, nossos adolescentes, nossos pré-adolescentes e nossas crianças. E de fato, irmãos, hoje está se formando um grande exército. Então, de um lado, o Senhor precisa desse exército, mas por outro lado, essas 4 mensagens vão mostrar para nós, de um lado, Deus precisa, né, de um exército para entronizar Cristo, o verdadeiro Davi, rei, né? Mas por outro lado, né, Cristo tem uma outra tarefa, ele foi ungido para outra tarefa. Vocês se lembram de Mateus capítulo 16, né, versículo 18, vocês se lembram? Mateus 16, 18. Cristo diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, as portas do Hades, não prevalecerão contra ela. Então, né, se eu ler o versículo 16, vamos voltar para 2 versículos antes. Versículo 16. Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então ele é o Cristo, ele foi o ungido de Deus para executar uma tarefa. Qual é a tarefa de Cristo? Edificar a sua igreja. Então, a tarefa de Cristo como ungido de Deus é edificar a igreja, tá? Então, ele disse: eu edificarei. Ele pessoalmente vai edificar a sua igreja. Então, para isso, irmãos, é que Deus o fez assentar nos lugares celestiais que nós acabamos de ver. E para ser o quê? Vamos continuar, né? Desculpe me fazer vocês irem e voltarem, mas lá para Efésios 1, né? Vamos voltar lá para Efésios 1. Versículo 20, né, eu já li, versículo 21 também já li, né, e versículo 22 diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus deu Cristo à igreja, Deus o deu à igreja, né? Então Cristo foi dado por Deus à igreja para quê? Para que ele se torne o cabeça sobre todas as coisas. E que é a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos, é por isso que Deus precisa da cooperação da igreja, para que a vontade de Deus seja feita. Qual é a vontade de Deus? Está em Efésios 1, versículos 9 e 10. Desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Quer dizer, a vontade de Deus é encabeçar em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Mas como ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso por meio da igreja. Então a igreja, né, é o corpo de Cristo, e através de ele encabeçar a igreja, e ele vai encher, ele mesmo, Cristo, vai encher, né,
a sua igreja com os elementos da verdade de Deus, tá? E aí então a igreja será enchida por Cristo, de realidade de Cristo, por meio da palavra. Olha a importância da palavra. Para quê? Para que a igreja fosse a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas, né? Preenche tudo em todas as coisas. Quer dizer, Cristo é aquele que Deus deseja encher Cristo. Então a maneira de Deus fazer Cristo encabeçar você, encabeçar a igreja, Ele enchendo você de Cristo, enchendo você da realidade de Cristo e enchendo você através da palavra. Por isso, irmãos, olha só a importância da imersão na palavra. Olha essa importância de inculcar a palavra no coração. E com isso, irmãos, a igreja precisa atender à comissão que Jesus Cristo deu à igreja antes, né, de ascender ao céu. Isso está nos últimos versículos do capítulo 21, Mateus 21, né, últimos 3 versículos. Dá uma olhada em Mateus 28, versículo 18, 19, 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, porque ele tem a missão de ser o cabeça sobre todas as coisas, tanto do céu como as da terra, né? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, o que quer dizer a gente ir pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sabe o que significa isso? Nós vamos pregar o evangelho, né? E esse evangelho vai, né, através do batismo, principalmente quando a pessoa crê no Senhor Jesus, o Espírito Santo batiza aquela pessoa que crê em Jesus em um membro do corpo de Cristo. Nós não somos apenas arrolados numa denominação, os nossos nomes não foram meramente arrolados em uma instituição religiosa, não. Quando nós cremos em Jesus, o Espírito nos batizou para sermos um membro vivo do corpo de Cristo. Certo? Então a nossa missão é que as pessoas sejam batizadas para dentro, né, do corpo de Cristo como membros vivos funcionando. E versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quer dizer, de um lado, nosso Senhor Jesus Cristo, através da ressurreição, Deus Pai o fez assentar nos lugares celestiais à sua direita, mas ao mesmo tempo, quando a igreja exerce a sua missão de pregar o evangelho, batizar as pessoas para se tornarem membros do corpo de Cristo, irmãos, e quando nós ensinamos essas pessoas, e em outras palavras, nós aperfeiçoamos essas pessoas para quê? Para a edificação da igreja, né? Cristo que está sentado no céu, está sentado à direita de Deus, está conosco. Nosso Senhor Jesus Cristo está conosco quando pregamos o evangelho nas ruas, quando nós oramos pelas pessoas nas ruas, Cristo está conosco. Ele prometeu: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Muito bem, então eu vou voltar lá para Gênesis capítulo 1, versículo 26, para mostrar para vocês, quando Deus criou o homem, Ele já tinha esse propósito no coração, tá? Então, qual é a missão do homem? Qual a missão que Deus deu para o homem na criação? É multiplicação e domínio. São duas coisas. Nós precisamos nos multiplicar com o fim de dominar a terra para o Senhor, tá? Então vou ler o versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus,
sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Vocês perceberam que quando Deus criou o homem, Deus deu já uma dupla missão. Qual é a primeira parte da missão? Que é que o homem, né, Deus queria que o homem fosse, é isso, né? O homem pudesse, não, acho que é melhor, vou ler o versículo 27 e 28 também. Criou Deus, pois a homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou, e versículo 28, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, a missão dupla que Deus deu para o homem é o homem ser fecundo, né, e se multiplicar. O homem precisa ser fecundo e se multiplicar. Tá? De um lado, essa fecundidade se refere a reprodução natural, né, do ser humano. Mas, na verdade, aos olhos espirituais, aqui está dizendo, irmãos, para o homem ser fecundo na vida de Deus. Tanto é que depois que Deus criou o homem, Deus então, na verdade, levou o homem para o meio do jardim, e no meio do jardim estava o quê? Estava uma árvore especial. Essa árvore é chamada da árvore da vida. E o desejo de Deus era que o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus pudesse ir até essa árvore que representa o próprio Deus e comesse dessa árvore, recebesse a vida de Deus através de comer da árvore da vida que representa o próprio Deus. Então o homem seria fecundo. Não sei se os irmãos entenderam. A vida de Deus entraria no homem, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e por meio, o homem tem espírito humano, para que quando a vida de Deus entrasse nele, ele seria fecundo, e ele, ao se multiplicar na vida humana, ele também estaria se multiplicando, a vida de Deus estaria se multiplicando através da multiplicação da vida humana. Vocês estão entendendo? É dessa maneira que Deus quer encher a terra para dominar a terra. Então é para o homem ser fecundo, se multiplicar, encher a terra. Encher a terra é o quê? É para tomar os espaços, né? Então, Deus quer que o homem ocupe os espaços na terra, para quê? Para dominar, para governar por Deus. Então, são duas coisas, é multiplicação e domínio. Vocês estão me entendendo? A multiplicação e domínio, porque todas essas 4 mensagens vão ter isso como espinha dorsal, como a linha principal, tá? E, vamos lá. Ó Senhor Jesus. Então, essa é a esperança que Deus tinha quando criou o homem. No entanto, vocês sabem que o homem caiu logo em Gênesis capítulo 3. E eu não quero detalhar isso, né? A serpente veio e distraiu Eva, né? E colocou dúvida na palavra de Deus, na mente de Eva, e Eva a mente dele se corrompeu, se tornou uma mente interrogadora, questionadora, e acabou caindo na cilada do diabo. E dessa forma vocês sabem que Eva acabou comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse para não comer, e não só ela comer, ela também deu para o marido comer. E Adão comeu, o que aconteceu? Romanos capítulo 5, versículo 12 diz o quê? Vamos ler, porque por causa dos adolescentes, né, é bom eles terem essa base bíblica. Romanos 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos
pecaram. Então, por causa desse engano que aparentemente seja uma coisa simples, mas o homem se desconectou de Deus. O homem não mais estava conectado a Deus. O pecado, entrou no mundo, e pelo pecado a morte entrou, e a morte passou para todos os homens. Todos os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus, com o propósito de receber a vida de Deus, se multiplicar e dominar a terra por Deus, governar essa terra por Deus. O homem perdeu essa função. Olha só que coisa triste. O homem perdeu essa função, E assim a morte reinou, versículo 14, entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés. Quer dizer, a morte reina, o império da morte, irmão, reina nesse mundo. Todos os homens estão debaixo do reino das trevas, do império da morte. Que triste, Que triste. Ó Senhor Jesus. Então, na época de Moisés, de Noé, dê uma olhada em Gênesis 6, já a época de Noé, olha que situação da humanidade. O homem que foi criado à semelhança e imagem de Deus, para receber a vida de Deus e para dominar essa terra por Deus, não é isso? E o homem acabou o quê? Escravizado debaixo do reino das trevas, do império da morte, E naquele tempo, capítulo 6 de Gênesis, versículo 11, diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência, Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Então o homem perdeu essa função. Todos os homens que havia já na geração de Noé, irmãos, toda a geração foi exterminada com dilúvio por causa da maldade excessiva e da corrupção excessiva do pecado e da morte. Aí sobrou, depois do dilúvio, sobrou só Noé e os seus filhos, e a partir daí, irmãos, parece que houve uma nova esperança, mas o pecado estava no homem, a morte dominava o homem, reinava sobre o homem, e daí para frente, não vou nem detalhar a história. A partir de Nimrod, já a geração dos homens já começou a ser enganada pelo domínio das trevas. Nimrod passou a pregar: nós não precisamos temer a Deus, não precisamos ter medo de Deus, o homem pode viver sem Deus, e começou a defender uma civilização sem Deus. Então ali dizer: nós não precisamos de Deus, eu vou cuidar de vocês. O homem pode cuidar de si mesmo, só que o homem precisa de alguma ajuda, de algum tipo de divindade. Então passou a adorar os ídolos, e o homem se tornou idólatra a partir de Nimrod. E aí, queridos irmãos, toda a terra que foi criada por Deus, e o homem que foi criado por Deus para fazer a vontade de Deus, para se multiplicar, receber a árvore da vida, a vida de Deus, e se multiplicar e dominar por Deus, o homem não só perdeu essa função, o homem acabou se alastrando, difundindo, as nações que adoram ídolos. E a terra toda é de Deus, no entanto, toda a terra estava cheia de nações pagãs, nações que adoravam ídolos. Se eu terminar essa mensagem aqui, irmãos, Deus não teria mais esperança. Acabou. Toda a terra está corrompida. Não tem mais solução. Não tem mais esperança. Mas graças a Deus, irmãos, Deus não desistiu do homem. No meio dessa situação, irmãos, Deus foi chamar um homem. Vamos dar uma olhada em Gênesis 12? Gênesis 12. Deus foi chamar um homem. Versículo 12.
né? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Quer dizer, você está vivendo no meio, em um mundo idólatra, em nações idólatras. Você precisa sair da tua terra, você precisa sair da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei. Eu vou te dar uma terra. Versículo 2: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, queridos irmãos, no meio dessa terra cheia de nações pagãs, nações, os homens adoravam ídolos e não mais a Deus. E Deus então chamou um homem, e fazer a partir desse homem, irmãos, que a sua vontade se realize de novo. Então Deus, a partir de Abraão, ele ganhou uma nação, é a nação de Israel. Vocês estão entendendo? Então, assim, é assim que recomeçou, né, Deus a perseguir a realização da sua vontade, né? E aí, olha só, aí isso está relacionado à terra. Versículo 5, levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abraão chegou na terra de Canaã. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Quer dizer, essa terra tinha habitantes. Essa terra estava ocupada. E você sabe que nenhum homem dá terra para ninguém de graça, né? Você já ganhou terra de graça de alguém, não? Ninguém. Ou você tem que comprar ou tem que lutar, não é isso? Então, os reinos naquele tempo lutavam para ter terra. Irmãos, é a mesma coisa, tá? Aí, olha só, versículo seguinte, versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Darei, vou repetir, né? Darei à tua descendência esta terra, a terra de Canaã. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então Deus prometeu dar para a sua descendência, a descendente de Abraão, a terra de Canaã. Mas acho que os adultos vão me entender. Deus prometeu dar a terra, mas não lhe deu a posse da terra, não lhe deu o registro de imóvel, a matrícula da terra, não é isso? Então essa terra foi prometida, vai ter que ser conquistada. Vocês estão entendendo? Por isso que Deus precisa de exército, precisa ser conquistada, tá? Vamos continuar. Aí então, o que aconteceu? No capítulo 13, depois que Ló se separou de Abraão, porque ele saiu, né, Abraão saiu com sua esposa e levou Ló junto, porque ele não tinha filho, levou Ló, seu sobrinho, junto, né, para viver com eles, como seu filho. Só que Ló não quis ser filho de Abraão. Ló quis uma vida independente, né? Ló quis que ele tivesse também o seu gado. Ló queria que ele tivesse também o seu próprio rebanho, a parte de gado e do rebanho de Abraão. Irmãos, eu acho que foi a maior tolice dele. Se o Ló tivesse dito: já que Abraão e Sara me adotaram como filho, eu quero ser filho, não é? Eu quero ser filho, eu não preciso de um gado à parte, eu não preciso de um rebanho à parte, né? Eu sou filho de Abraão, pronto. Não precisaria, irmão, ter duas estruturas para criar gado, porque naquele tempo tinha que criar duas estruturas para criar gado, para criar rebanho, duas estruturas para ter pastores
de Abrão, pastores de Ló, e então aí não cabia junto na mesma terra. Então, Deus então fez Abraão separasse, Ló separasse Abrão, e Abraão então disse para Ló: olha, você escolhe para que lado você for, eu vou para o outro lado, porque não cabe nós dois aqui. Irmãos, essa foi a maior tolice de Ló, não é isso? Então Ló se separou de Abraão, irmãos, ele perdeu toda a bênção. Qual foi o fim de Ló? A sua esposa se tornou uma estátua de sal, não é isso? Ele perdeu a cidade que ele morava, Sodoma e Gomorra, foram queimadas, né? E ainda teve a sua descendência através de relação incestuosa com as suas filhas. Olha que triste fim, não é isso? Então, irmãos, melhor você dizer: Abraão, eu quero fazer parte do povo de Deus, eu sou da família de Deus, eu não quero ter minhas próprias coisas, não. Sabe, esse negócio de não, eu também quero o meu próprio espaço. Irmãos, isso é a maior tolice. Nós queremos ir onde o Senhor quer, não é isso? Onde o Senhor escolheu Abraão, quero seguir Abraão. Não, eu não quero seguir Abraão, quero ter meu próprio espaço. Irmão, é a maior tolice. Aí quando Ló se separou de Abraão, aí que o Senhor apareceu a Abraão de novo. Olha o versículo 14 de Gênesis 13. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para leste e para oeste, oriente e ocidente, porque toda essa terra que vês, eu darei a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Olha só o versículo 17: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Irmãos, precisa pisar na terra. Quando Deus nos promete, a gente precisa pisar. Por isso nós precisamos ir na rua, nas ruas, ir nas cidades, irmãos, para pregar o evangelho, para pisar a terra que o Senhor prometeu nos dar, né? Ó Senhor Jesus. Vamos lá. Então, eu não posso demorar demais nessa história, porque eu vou passar de uma maneira muito resumida, tá? Aí vocês sabem que de Abraão veio Isaac, veio Jacó. Jacó então teve 12 filhos, vocês sabem dessa história. E só que no final da vida de Jacó, a sua família ficou no Egito, por causa da fome que havia na terra de Canaã. Mas eles ainda não tinham tomado posse da terra de Canaã. Então eles foram parar no Egito e ficaram por mais de 400 anos no Egito. No início estava muito bem, ganharam a melhor terra de Faraó, que honrava muito José. Ele deu a terra de Gósen, a melhor terra, mas depois apareceu um faraó que não conhecia José, acabou a escravizar o povo de Israel. Então Deus tirou esse povo, e o Egito representa o mundo que nós vivemos. Então um dia o evangelho chegou até nós, e Deus nos chamou e nos tirou do mundo, para a igreja. Nós estamos na igreja. Portanto, irmãos, Deus um dia nos chamou, nos salvou e nos chamou. Aí tirou esse povo do Egito. Eles estavam debaixo de uma escravidão, tinham que trabalhar, servir ao Egito, que representa, Faraó representa o rei desse mundo, que é Satanás. Irmãos, nós não estamos aqui para servir ao mundo. Embora nós precisamos do mundo para a gente sobreviver, o nosso emprego está lá, não é isso? Nossa sobrevivência está lá, mas nós não pertencemos ao mundo. Nós somos do Senhor. Fomos comprados com seu precioso sangue. Nós pertencemos ao Senhor. Então o Senhor, com a mão poderosa, tirou esse povo do Egito, e ele abriu o coração quando o povo chegou no Monte Sinai.
Isso está em Êxodo 19. Vamos dar uma olhada em Êxodo 19. Eu estou contando essa história para vocês terem a ideia do contexto, tá? Êxodo 19. Versículo 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Não é uma religião. Eu quero que o meu povo se chegue a mim e chegue bem perto, né? E Deus não quer uma coisa religiosa, Deus quer uma coisa orgânica. Deus quer um povo chegado a Ele, né? E agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus pode dizer de boca cheia, toda a terra é minha, mas a tristeza é que toda a terra é dele, mas os povos eram pagãos. E ele precisava de uma nação diferenciada. Ele precisava de um povo que seja dele. Por isso ele disse assim: pois se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. O que quer dizer isso? Só tem um jeito de nós termos essa realidade de sermos o povo de Deus, irmãos, é pela palavra. Por isso, irmão, vamos dar valor para a palavra. A palavra profeta tem feito milagres entre nós, irmãos, é porque Deus determinou assim. É a palavra que vai fazer a obra de Deus. Então nós precisamos, né, ouvir a voz do Senhor diligentemente, assim como esses adolescentes aqui, ó. Vocês estão vendo eles tomarem notas? Eles são diligentes, ó. Se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, eles são obedientes a essa palavra que estão ouvindo. Eles ouvem, fazem imersão, eles obedecem, né? E saem para pregar o evangelho, né? Salvando outras pessoas. Então, esse é o caminho, irmãos, esse é o caminho para a gente se tornar bem chegado ao Senhor. Deus quer você bem chegado a Ele. Não é você ser um religioso, né, que meramente reza terço, né, como chama aquilo? Né? Não, Deus não quer esse ranço religioso. Deus quer você perto dEle. Deus quer você chegado a Ele. Como você pode ser chegado a Ele? Como você pode ser íntimo dEle? Como você pode entender o coração dEle? Irmãos, é pela palavra. E a palavra não pode ser uma coisa religiosa para você. A palavra é uma coisa viva, que transforma você, que muda a sua vida, que faz você amar mais o Senhor, não é isso? Então é isso que o Senhor está querendo, criar um povo orgânico, um povo que é dele. E aí sim Deus pode dizer: esse povo é de propriedade peculiar minha. Olha, toda a terra é minha, mas eu não tenho um povo de propriedade minha. E agora eu quero ter. Então vocês serão esse povo de propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes e uma nação santa. Todos nesse reino, todos no meu reino, o reino de Deus, todos servem a Deus. Todos são sacerdotes. E todos têm a minha natureza santa. Eu sou santo, né? Vós sereis santos porque eu sou santo. Não é assim que o Senhor fala várias vezes no Antigo Testamento? Irmão, Deus quer um povo que tem a sua natureza santa. Irmãos, Deus quer que todos do seu reino, né, do seu povo, sirva ao Senhor. Por isso, irmão, hoje nós somos a igreja de Deus, membro do corpo de Cristo. Todos os membros, irmão, têm que funcionar. Nós não temos um sacerdote que serve por nós e nós somos os leigos. Não, nós somos membro do corpo de Cristo. Você não vai dizer: eu preciso de um pastor que faça as coisas para Deus
para mim, eu só vou viver a minha vidinha, vou trabalhar e faço as minhas ofertas, né? E esse pastor me ajuda no tocante a serviço a Deus. Eu não sei servir a Deus, não é assim não. Deus quer fazer de você um membro que serve ao Senhor. No tocante ao serviço ao Senhor, Deus quer que você seja um membro vivo, né? Que sirva ao Senhor. E assim nós vamos ter a edificação da igreja. Então, queridos irmãos, deixem-me ver aí. Por isso, irmãos, que eu vou mostrar para vocês o que Deus deseja, que é a multiplicação e domínio. Mas eu vou partir de uma coisa que vocês nunca pensaram, né? Na multiplicação dos pães. Aquele rapaz, vamos lá para João 6. Aquele rapaz, o que ele tinha na mão para Deus poder fazer o milagre? Ele tinha 5 pães e 2 peixinhos, tá? Eu vou usar isso aqui para falar sobre multiplicação e domínio, tá? Vocês talvez nunca tenham ouvido sobre isso. 5 pães. Então vou falar dos 5 pães. O que o Senhor fez com 5 pães? O Senhor multiplicou. Aí você vê a multiplicação. Os pães vêm de quê? Vêm da vida vegetal. Os pães aqui são pães de cevada. E poderiam ser pães de trigo, que nós comemos todos os dias, vem de trigo. Então, os pães vêm de uma vida vegetal, e irmãos, essa vida vegetal, ela representa o quê? Todos os grãos, todos os cereais, acontece o mesmo milagre. Qual é o milagre? Por que os agricultores plantam cereais? Eles plantam na proporção de um grão que eles plantam, que aparentemente morre na terra, acaba, o seu dinheiro do seu bolso está nesse grão que ele planta. Esse grão ele coloca na terra e morre e acaba. Só que esse grão que morre na terra se multiplica, né? Se multiplica o quê? Em 30 grãos, em 60 grãos ou em 100 grãos, conforme Mateus 13, não é isso? Então, o grão de um cereal visa a multiplicação da vida. Então, em Mateus 13, né? Em Mateus 13, Deus quer nos levar de volta para a árvore da vida, né? Então, nós precisamos da terra para ter a multiplicação. Deus colocou o homem na terra para poder se multiplicar. Irmãos, o grão precisa da terra para se multiplicar. Vamos primeiro para João, Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24. Que diz esse versículo: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Por isso, irmãos, os 5 pães daquele menino, irmão, representa a vida vegetal, que Deus quer fazer a multiplicação da vida de Deus. Jesus tinha a vida de Deus. Ele caiu aqui na terra, mas se ele não se dispor para morrer, ele fica ele só, ele vai morrer com a vida divina, o homem vai morrer com a vida divina dentro dele sem produzir nada. Mas ele se dispôs a morrer, ele morreu na cruz, e essa morte, através da ressurreição, produziu muitos grãos. Eu e você somos essa reprodução da vida de Deus.
não é? Então, os 5 pães, a vida vegetal representa a multiplicação de grãos, tá? Então, o que Deus quer fazer realmente? Aí podemos ir para Mateus 13. Mateus 13. Senhor Jesus. Não vou ler tudo, tem muita coisa para ler, né? Versículo, vou ler assim. Versículo 3 diz assim: de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Então, essa semente é aquele grão de trigo, certo? Que Deus quer efetuar a multiplicação. E outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Essa semente caiu na terra, mas não vingou, né? Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mais uma semente que não vingou. Aí versículo 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós temos que ter ouvidos para ouvir, né, o que Deus diz no Espírito. Aí, olha só. Então, versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Eu não vou dar para eles, vocês vão. Por isso, irmãos, quem acompanha de perto a palavra profética, né, Deus dá revelação. Deus dá revelação do seu mistério. E qual é o seu mistério, irmãos? Qual é o seu mistério? É aqui, ó, versículo 19. Versículo 18 fala: atendei, pois, vós a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então aqui nós podemos extrair 2 coisas. Qual é a primeira coisa? Que a semente semeada ali, irmãos, é o quê? Versículo 19. É a palavra do reino. Irmão, a palavra que nós somos, Deus está falando conosco, é a palavra que vai produzir reino. É a palavra do reino. E quando aqui fala que a semente caiu na terra, que terra é essa? Aqui fala, né, o que lhe foi arrebata o que lhe foi semeado no coração. Então a terra para receber a semente, para brotar, irmãos, é o coração do homem. A semente é a palavra do reino. E quando, né, versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra, e o que ouve a palavra, onde tem a semente do reino, e a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Irmão, se tiver um coração com terreno fértil, um coração limpo, não um coração endurecido, um coração que crê, como os nossos adolescentes, eles têm um coração que crê. Então, quando a palavra entra no coração dele, o que acontece? A palavra vinga, a semente vinga, a palavra, né, dá fruto, começa a crescer, tá? Irmãos, então, Deus quer que o homem multiplique essa semente. Então nós precisamos, irmãos, multiplicar e encher a terra. Não precisamos nos multiplicar. E multiplicação da terra, encher a terra, irmão, não é só terra física. A terra é o coração dos homens. Vocês estão me entendendo? Então por que nós saímos na rua para pregar o evangelho? Porque a terra está ali.
são as pessoas. As pessoas que nós abordamos. Posso orar por você? Irmãos, o coração dele é uma terra. E nossa oração é que a terra dele seja boa, para que a semente, que é a palavra do reino que eu estou falando, estou orando, e eu vou entregar na mão dele, né, o Evangelho do Reino, um livro, irmãos, que essa terra seja boa, que essa terra, né, essa semente se multiplique no coração desse homem. Por isso, irmão, nós estamos aqui conquistando a terra, tomando, né, cada centímetro da terra, irmãos, na verdade é para ganhar o coração dos homens. Por isso que em João capítulo 24, versículo 14, e será pregado este evangelho do reino a todo mundo. Isso está na nossa versão João Ferreira de Almeida, a todo mundo. Mas se você for para o original, aqui a todo mundo é a toda a terra habitada. Não adianta a gente ganhar um pedaço de terra para o Senhor sem ninguém. Porque a terra é o coração dos homens. Então a terra que nós temos que conquistar para o Senhor é uma terra habitada. Vocês estão me entendendo? Então nós temos que ir onde as pessoas estão. Sim, Senhor, nós ganhamos uma gleba de terra para o Senhor, mas ninguém habita lá. O Senhor falou, não me interessa isso. O Senhor quer a terra habitada. O Senhor quer os homens. O Senhor quer o coração dos homens. Quer que você pregue o evangelho e coloque a semente no coração dos homens. É dessa forma, irmão, que nós vamos nos multiplicar. Deus quer que você multiplique, enche a terra, seja fecundo, enche a terra, né? Essa multiplicação vai acontecer, tá? Ó Senhor Jesus. Por isso, irmão, todo homem, por isso que eu introduzi a necessidade de edificar o tabernáculo. O que é tabernáculo? Tabernáculo é o lugar de habitação de Deus com os homens. Deus deseja habitar com os homens. Se a gente não semear a semente do reino, irmão, Deus não tem como habitar com os homens. A semente do reino que nós estamos semeando nas pessoas, irmãos, é Deus poder ter um tabernáculo aqui na terra. Na igreja está o tabernáculo de Deus, né? Por isso, irmão, todo aquele, João capítulo 1, versículo 12, todo aquele que crê em Jesus, que receber Jesus, Deus deu-lhe o direito de ser feito filhos de Deus, né? A saber, os que creem no seu nome. Em João 3, o Senhor fala para Nicodemos, todo aquele que nascer do alto, nascer do Espírito, pode entrar no reino de Deus, e esse precisa viver guiado pelo Espírito. Por isso, irmãos, o que Deus está fazendo de nós, irmãos, é que nós sejamos os muitos membros do corpo de Cristo. Romanos 12. Irmão, não sei se essa palavra está sendo muito difícil para vocês, mas espero que vocês, depois que eu, né, falar mais para frente, vocês vão começar a entender, né? Romanos 12, versículo 4. Porque assim como num só membro temos num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, tá? Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, esse grão de trigo que morreu e produziu muitos grãos, irmão, nós não somos os muitos grãos soltos, nós nos tornamos um só corpo de Cristo. Então, esse grão de trigo que morreu, ele quer produzir um corpo, tá? E esse corpo, irmãos, é o tabernáculo. Esse corpo é o edificado e é o tabernáculo edificado. E Deus tem um lugar de habitação na terra, com os homens. É isso que Deus quer fazer, né? Em 1 Coríntios 12, espero que o Senhor dê sabedoria e espírito de revelação para vocês entenderem o que eu estou falando, né? Capítulo 12, de 1 Coríntios, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um só corpo,
quer judeus, quer gregos, quer grego, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Portanto, irmãos, Deus semeou uma semente do reino em nós, e fez de nós membros de um só corpo, e esse corpo, irmãos, precisa ser edificado, e esse corpo edificado, irmãos, é o tabernáculo que Deus quis que o povo de Israel edificasse no deserto, tá? Esse é o processo de multiplicação para a edificação. Aí, vamos lá para Efésios 4. Efésios 4. O Senhor Jesus. Versículo 11. E Ele mesmo, né, eu vou ler aqui que eu escrevi. Deus não quer cristãos individuais isolados. Por isso Ele nos colocou no corpo para funcionarmos como membros. Por isso Ele deu ao corpo uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para a obra do ministério. Qual é a nossa obra? Para a edificação do corpo de Cristo. Tá? Acho que vocês não estão entendendo muita coisa até agora, porque eu ainda não introduzi a edificação do tabernáculo. Tá? Mas Deus quer um edifício, Deus quer uma edificação. E essa edificação, irmão, vem do corpo, vem dos membros do corpo funcionando. E Deus então deu para o corpo apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para aperfeiçoar vocês, para que vocês possam, né, edificar o corpo de Cristo. A obra do ministério, qual é a obra do nosso ministério? Qual é o seu ministério? O meu ministério, irmãos, é edificar o corpo de Cristo. Então esse é o nosso ministério, né? A obra de fazer a edificação do corpo de Cristo. E aí, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Irmãos, Deus quer, o objetivo da edificação é fazer todos nós, irmãos, chegamos ao nível máximo da estatura de Cristo. E como é que se faz isso? Hein? Como é que se faz isso? Por meio da palavra. Mas, ó Senhor Jesus, eu tenho uma tarefa difícil para explicar para vocês isso. Ó Senhor Jesus, deixa eu ver como é que eu explico para vocês. Como é que Deus consegue? Como é que Deus consegue a edificação? Como Deus consegue que Cristo seja o cabeça sobre todos nós? Como Deus consegue fazer com que Cristo governe a nossa vida? Como Deus consegue fazer que Cristo seja o cabeça sobre todos nós? Qual é a melhor maneira? Irmãos, qual a melhor maneira? Não é um ensinamento doutrinário, apenas mostrar para vocês, na nossa vida Cristo precisa ser o cabeça. Na sua vida Cristo precisa governar todas as suas ações. Você pode saber disso, mas não ter a realidade disso. Então sabe qual é a melhor maneira, irmãos? Deus quer, Ele quer encher Cristo, encher você com Cristo. Essa é a melhor maneira, né? Dá uma olhada em Efésios capítulo 3. É que eu não tenho como fugir, eu não quero explicar muito, mas não tem como fugir do livro de Efésios. Irmão, o livro de Efésios nos mostra todo o desenho, projeto que Deus quer fazer aqui com o homem, né? Com a igreja. Capítulo 3 de Efésios, versículo 17, como diz: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Qual é a maneira de Cristo fazer cabeça, Ele ser cabeça na sua vida? E consequentemente na vida de todos os membros,
e Cristo ser o cabeça sobre a igreja como um todo. Como é que ele consegue fazer isso? Como é que consegue fazer isso? Hein? Ele consegue fazer isso quando ele conseguir colocar Cristo no seu coração. E não é só no seu coração, Cristo precisa morar, precisa habitar no seu coração. Esse habitar aqui, irmãos, não é ter Cristo como hóspede. Ele não quer ser hóspede no seu coração, ele quer ser dono do seu coração. Então, a sua mente e a sua emoção precisam permitir, né, que Cristo seja o dono. Você ainda pensa muitas coisas naturais, mas ele deseja encher a sua mente com Cristo. Suas emoções são muito frágeis, não é verdade? Nossas emoções são muito frágeis. Uma situação difícil, irmão, fragiliza muito a gente. Nós temos emoções frágeis. De que maneira Deus consegue, né, resolver isso? Encher de Cristo, fazer Cristo morar em meu coração, ser dono da minha emoção. De que maneiras Ele consegue ser dono da minha vontade? Encher Cristo da minha vontade. Mas você vai dizer, como é que Ele vai fazer isso? Como é que vai fazer isso? Como é que vai fazer isso? Eu vou continuar lendo aqui, ó. Continua lendo. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Vocês veem que a nossa raiz, nossa base tem que ser amor. E nós cantamos o hino aqui, fala fio a fio, estamos sendo entrelaçados para nos tornarmos um tecido de amor. Então, dessa forma, Cristo está encabeçando a gente, quando Ele começa, né, Ele começa a entrar e habitar na minha mente, Ele começa a habitar na minha emoção, Ele começa a habitar na minha vontade. E como é que esse habitar, irmãos, traz um alicerce de amor. E não só isso, vamos continuar. E a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, quer dizer, você começa a conhecer a dimensão de Cristo, o tamanho de Cristo, juntamente com todos os santos. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, você vai tendo a noção do que seja o amor de Cristo, né? E ali é para quê? Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmãos, só tem um jeito de Deus fazer Cristo cabeça sobre a sua vida, e ele encher você com Cristo. Encher você com Cristo na sua mente, emoção e vontade. E colocar você junto no corpo, juntamente com todos os santos, para você poder experimentar e ver a dimensão de Cristo. E você experimentar o amor de Cristo que excede todo entendimento. Tudo isso, irmão, tem um objetivo. Qual é o objetivo? Para que você seja enchido, preenchido até a plenitude de Deus. Irmão, só tem um objetivo que Deus está fazendo na multiplicação. Ele quer encher você de Cristo. Só que, irmãos, isso ainda é doutrinário. Como é que Deus vai me encher de Cristo? Agora vem, né, no capítulo 5, versículo 18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Encher de Cristo é encher-se do Espírito. E como eu vou me enchendo do Espírito? Falando entre vós. Não é isso? Irmãos, falando entre nós é imersão. Falando entre nós, irmãos, é a transcrição, é a imersão, né? É inculcar a palavra no coração. Irmão, por isso que o caminho que os comportores tomaram na imersão, né, o caminho que os adolescentes tomaram na imersão, irmãos, é o caminho correto. Essa maneira de fazer imersão na palavra, nós estamos nos enchendo de Cristo. E nos enchendo de Cristo, irmão, nós estamos edificando
o corpo de Cristo, né? Nós estamos chegando à unidade da fé, né? E o resultado, ainda não terminei o capítulo 4, tá? Resultado é nós chegamos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, né? E chega no versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O resultado, irmãos, é que nós vamos estar seguindo a verdade em amor, vamos estar crescendo naquele que é a cabeça, o Cristo. Todos os membros vão estar crescendo na cabeça, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Acho que está sendo muito difícil para vocês entenderem, né? Ó Senhor Jesus, eu estou falando do lado da multiplicação, eu estou me referindo à edificação do tabernáculo. Estou falando para edificação, para multiplicação, irmãos. O que Deus quer obter, irmãos, é um tecido de amor. Que Deus quer, né, obter em nós, irmãos, enchendo-nos de Cristo. E nós servimos como um reino de sacerdotes. Irmão, Deus está tecendo um tecido de amor entre nós. Ou não está? Vocês que estão servindo adolescentes, vocês não percebem que está tecendo um tecido de amor? Deus está suprindo vocês com o amor de Deus, e ao servir juntos, vocês vão vendo que um tecido de amor está sendo tecido. Essa é a edificação da igreja, e essa é a multiplicação da vida. E Deus está ganhando mais pessoas por causa disso. Ó Senhor Jesus, está muito difícil tentar explicar para vocês, mas é isso que está acontecendo. Aí, irmãos, você pode conferir com Colossenses 3, 16, é a mesma coisa. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, né? E o que vai acontecer, irmãos? É através de falarmos entre nós, a imersão na palavra, inculcando a palavra, essa realidade da edificação, da multiplicação, vai acontecer entre nós, né? E Colossenses 3, eu não li o 14, versículo 14 diz assim: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Irmãos, o amor é o único elemento que consegue unir-nos uns aos outros. Não é mera amizade, não é mera aproximação, não é de comer pizza junto, mas é o amor de Deus. É o único que é capaz de unir-nos juntos e tecer esse tecido de amor, né? E aqui, seja a paz de Cristo, árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, sede agradecidos. E no versículo 2 do capítulo 2 de Colossenses, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Irmãos, esse conformado e vinculado é coalescido, é tecido, é colocado num tecido de amor. Irmãos, a edificação tem que resultar num tecido de amor. Eu estou preparando terreno para mais outras mensagens, para poder falar sobre tabernáculo. Aí vocês vão começar a entender, tá? Então, a consumação, irmãos, o que Deus está querendo fazer, Mateus 1, versículo 23, diz, o nome de Jesus, de Cristo, já nos dá a ideia do que Deus quer fazer, né? Mateus 1, versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. O que é Emanuel? Que quer dizer Deus conosco. Então, o tabernáculo que Deus quer que o povo construa no deserto, irmãos, é o lugar de habitação de Deus conosco. E esse trabalho Deus vai dar continuação, por exemplo, em João capítulo 15. Que figura você vê em João capítulo 15? A figura de uma videira
verdadeira, né? Essa videira verdadeira é uma figura do tabernáculo, né? Aqui diz assim, versículo 1: eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor, né? E todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecer em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar. Se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, o que Deus está querendo mostrar é que o trabalho de Deus, irmão, nos edificar para sermos uma coisa só com Deus. Cristo é a videira e nós somos os ramos. Os ramos e a videira são a mesma coisa. Nós somos sustentados pela raiz. E Deus, Ele é o agricultor que cuida dessa videira. Irmãos, Deus quer essa entidade orgânica. Não somos uma entidade religiosa. Deus está fazendo de nós, irmãos, essa entidade orgânica é Deus e o homem sendo uma coisa só. Aí, irmãos, quando chega em João 17, dá uma olhada em João 17, versículo 21. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, sejam assim, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Não sei se os irmãos entenderam. Qual é o objetivo de Deus? Fazer tudo isso conosco. Para que nós sejamos um, assim como o Pai é um com o Filho. Então o Pai já é um com o Filho, né? Mas Deus quer introduzir-nos nessa unidade. Esse é o lugar de habitação. Irmão, isso tudo que está acontecendo entre nós, né? Casa de adolescentes, pregando o evangelho, imersão na palavra, o que está acontecendo? Nós estamos sendo inseridos para dentro de Deus, do Deus Trino, cada vez mais. Estamos sendo mais um entre nós e mais um com Deus, né? Aí eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, para que sejam um como nós o somos, e eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. O trabalho final de Deus na edificação, irmão, de nos fazer totalmente um com Deus. E lá em Apocalipse 21, é o resultado final desse trabalho. 21, né? Versículo 3. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Essa última frase, irmãos, é melhor entendido por uma outra versão da Bíblia. Se vocês tiverem a Bíblia de Jerusalém, vocês vão ver, essa última palavra diz assim: e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Quer dizer, nosso Deus, depois desse trabalho de edificação, de unir-nos com o Pai e com o Filho, nós seremos parte, inseridos em Deus. Deus, no futuro, não será só Deus, será Deus com os homens. E Ele, Deus com eles, será o seu Deus. Quer dizer, Deus será o Deus com os homens. Então, a realidade do tabernáculo vem em hoje nós edificarmos a igreja. Bom, eu só vou falar até aí, só para vocês não complicarem a mente de vocês, depois com o tempo vocês vão entender. Aí eu vou falar do outro lado, os 2 peixes. Eu falei de 5 pães, não falei dos 2 peixes, não é isso? Os 2 peixes referem-se ao testemunho e está ligado ao domínio. Ó Senhor Jesus. Peixe vem da vida animal. E a vida animal está ligado à redenção. Cristo precisou derramar seu sangue precioso para nos redimir, para fazer a redenção. E a redenção é para quê?
A redenção é para domínio, para o reino. Deus nos comprou para Ele ter um reino aqui entre nós, tá? Olha, eu acho que o melhor versículo para entender é Apocalipse 5. Dá uma olhada. Apocalipse 5, versículos 9 e 10. Eu gosto muito desses dois versículos. Aí vocês vão entender que os dois peixinhos são para redenção, e a redenção é para o reino, para domínio, né? Aqui diz, versículo 9, dê uma olhada. E entoavam novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus. Então isso está se referindo à vida animal. Então Cristo, né, derramou seu sangue. Quando precisar da redenção, precisa do sangue. E sangue vem da vida animal, né? Da vida vegetal nós vemos a multiplicação, mas da vida animal nós vemos a redenção. E a redenção está ligado ao domínio, porque a redenção indica que o pecado entrou no homem. A redenção indica que Deus perdeu o homem para outro reino. Não sei se vocês estão me entendendo, né? A redenção indica que o pecado entrou no mundo, né? A morte entrou no mundo e a morte passou para todos os homens. E o homem esteve debaixo de outro reino. Então a redenção visa tirar esse povo do outro reino para estabelecer o reino de Deus. Tá? Então vou ler de novo. Porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Então a redenção está ligado em resgatar uma pessoa, o povo que foi perdido por Deus. Ele resgata de novo pela redenção, pelo sangue derramado, não é isso? Para quê? Para constituir reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vocês estão entendendo agora? Porque os dois peixes aqui, né? Então, Deus criou o homem para ele dominar a terra por Deus, mas com a queda o homem perdeu a função, pois ao desobedecer a Deus, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado também a morte, e a morte passou para todos os homens. Já li isso, né? E irmãos, todas as coisas foram criadas por Deus, e toda a terra é dele, porém ele não tinha um povo que seja da sua propriedade peculiar, né? Por isso ele chamou os filhos de Israel para serem um reino de sacerdotes e uma nação santa. E Deus então precisava resgatar para si um povo para fazer dele o seu reino. A 1 Pedro capítulo 1, dê uma olhada em 1 Pedro capítulo 1. Ó Senhor Jesus. 1 Pedro 1, versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no final dos tempos, por amor de todos vós. E por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e que deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Irmãos, aí, capítulo 2, versículo 9 diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É outro reino, né? Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Por isso, irmãos, a oração que Jesus nos ensina, né, em Mateus 6,
vocês sabem, até podem me ajudar. Pai nosso, que estás nos céus, né? Santificado seja o teu nome, né? Venha o teu reino, faça a tua vontade, né? Aqui na terra como é feita nos céus. Então, né, o problema aqui, irmãos, é a vontade de Deus ser feita, mas o homem, Deus perdeu o homem, né, para a morte, para o pecado, para Satanás. Mas agora, com o sangue de Cristo, Deus resgatou um povo. Ele pode chamar esse povo de propriedade exclusiva dele, e Ele quer fazer desse povo uma nação, um reino, né? E Deus quer estabelecer o reino de Deus aqui na terra, por meio do povo que Ele resgatou, né? E, ó Senhor Jesus, por isso, depois de falar a respeito da edificação, irmão, do livro de Efésios, Paulo fala de nós sermos aqueles que lutam pelo seu reino, em Efésios capítulo 6. Efésios 6. Depois de edificado a igreja, irmãos, nós viramos um exército de Deus. Vamos conquistar boa terra para o Senhor, né? Então, versículo 10 de Efésios 6. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, aí, contra a igreja edificada, né, as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Por isso, irmão, Deus precisa nos edificar, precisa ter multiplicação, precisa da edificação, tecer um tecido de amor. Nós então temos a realidade de Deus, irmão, de lutar pelo reino de Deus. E nós vamos trazer, irmãos, o reino de volta para Deus. E, ó Senhor Jesus, e quando terminar a nossa luta na nossa era, irmão, nós vamos introduzir o reino de Cristo. E Cristo vai reinar com os vencedores durante 1000 anos. E quando terminar os 1000 anos, sabe o que vai acontecer? Satanás será solto. Ele ainda vai provocar mais uma rebelião. Ele está provocando a rebelião no nosso tempo. E nós estamos lutando contra ele. Mas ele não vai nos vencer, não, né? Nós estamos vencendo porque Cristo está conosco. E depois que Cristo reinar por 1000 anos, Satanás ainda vai causar confusão. E isso é bom, porque Deus vai poder limpar toda a rebelião, juntamente com Satanás, por lago de fogo. E quando isso acontecer, irmãos, 1 Coríntios 15, para terminar. 1 Coríntios 15. Ó Senhor Jesus. Ele vai varrer, olha aqui. 1 Coríntios 15, versículo 23 diz assim: cada um, porém, na sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, isso é, ressurreição dentre os mortos, né? Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando ele houver destruído todo o principado, bem toda a potestade e poder, com a ajuda da igreja. A igreja será esse exército, formado por vocês adolescentes e jovens, toda a igreja. Esse exército vai derrotar Satanás, né? E quando então, né, derrotar tudo, porque convém que Cristo reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser derrotado, destruído, é a morte. Porque a morte entrou pelo pecado e passou para todos os homens. E agora nós precisamos derrotar a morte. Vamos tirar a morte do nosso meio, né? Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quer dizer, Deus Pai não está sujeito a Cristo. Deus Pai é que colocou Cristo para sujeitar todas as coisas. Aí quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos.
Sabe, quando isso acontecer, sabe o que vai acontecer? As dispensações dos tempos terminarão. Não precisaremos mais do tempo. O tempo, né, os tempos existem, as dispensações do tempo existem, é para que Cristo reine. Quando Cristo se reinou, quando entregar o reino ao Pai, porque todos os inimigos já foram derrotados, a desobediência foi derrotada, o diabo foi derrotado, a morte foi colocada no lago de fogo, irmãos, não terá mais nenhum inimigo a mais. Tudo estará debaixo do encabeçamento de Cristo, encabeçamento de Deus. Irmãos, aí, irmãos, não precisaremos do tempo, e todos nós seremos introduzidos na eternidade. Não seremos mais limitados pelo tempo mais. Principalmente os vencedores, já nos 1000 anos, irmãos, não viveremos mais nessa matéria, esse corpo material. Nós vamos estar num corpo espiritual. E para todos sempre, irmão, nós vamos ser sacerdote de Deus, vamos estar, né, juntamente com o Senhor, reinando com o Senhor para todos sempre. Jesus é o Senhor. Amém. O Senhor tem abençoado a África do Sul e sua obra tem avançado cada vez mais nesse país, através do CEAP, dos colportores, da Casa de Adolescentes e das redes de cuidado. Temos o terreno do CEAP, onde temos 4 casas e também estamos expandindo a estrutura, construindo um salão para reuniões, com cozinha industrial e mais banheiros para atender às necessidades do CEAP, da igreja e da obra em toda a África. A colportagem tem avançado cada vez mais, tanto através dos colportores como através dos adolescentes. Aproximadamente 1000 livros foram semeados somente no último mês, e com a chegada de mais colportores nos últimos dias, temos a expectativa de avançar ainda mais. Atualmente, estamos com uma equipe de 10 colportores atuando em Joanesburgo, além de uma casa de colportores grande e bem localizada na cidade. Na casa de adolescentes, 15 a 20 adolescentes vêm para casa todo fim de semana e cada vez mais temos convidados. Eles amam a palavra profética, a imersão, o dorme com Deus e a colportagem. A igreja tem sido renovada com a alegria e a simplicidade deles nas reuniões. Vamos seguir pregando o Evangelho do Reino a toda a terra, levando todas as coisas ao encabeçamento de Cristo para trazê-lo de volta.